Agora sim, estamos aqui definitivamente para dar start no processo, falar um pouquinho da minha experiência, dizer o motivo pelo qual eu escolhi a cidade de Braga para residir em Portugal, né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Silva de Albuquerque. O objetivo desse canal é estar falando um pouquinho aqui da minha experiência, trazendo para vocês um pouco da minha vivência. E hoje eu vou falar um pouquinho do porquê que eu escolhi a cidade de Braga para morar. Ah, eu fiz um primeiro vídeo introdutório falando um pouquinho da minha experiência. Eu já tinha feito uma viagem para Portugal em 2016, o qual me chamou muito a atenção em conhecer um pouco dessa cultura, viver um pouco disso. Na minha primeira passagem por Portugal, eu tive a ministrar um curso de hidroginástica como professor auxiliar, e aquilo me despertou a vontade muito grande de vivenciar ali pelo menos uma temporada e fazer algo que viesse agregar na minha carreira profissional como professor de educação física. Ah, Depois disso, em 2016, eu regressei para o Brasil, não é? E comecei a fazer um plano para que eu pudesse de alguma forma estudar ou fazer um estágio, ou trabalhar, ganhar experiência, vivenciar uma cultura diferente para que eu pudesse de fato conseguir ainda mais sucesso dentro daquilo que era a minha perspectiva como profissional da educação física. Quando eu decidi sair do Brasil, já tinha uma carreira totalmente estruturada, já tinha uma condição de vida muito boa, então eu decidi passar pelo menos um ano, essa era a ideia inicial, e vivenciar um pouco disso. Então eu comecei a pesquisar para ver onde de fato eu iria morar, e dentro daquilo que já tinha sido a minha experiência, eu já tinha conhecido o Algarve, já tinha conhecido a capital do Portugal, Lisboa, já tinha conhecido a cidade do Porto, e, e dentro disso eu tive isso como base, não é, para que eu pudesse definir onde é que eu ia ficar. Obviamente que a cidade, a capital, é a maior cidade, é onde tem um fluxo de pessoas maior, é onde as coisas acontecem de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Depois eu também tinha a opção, como terceira opção, a cidade do Porto, que é a segunda maior cidade, onde também tem um fluxo muito grande de pessoas, onde tem um grande centro de negócios, e a cidade de Braga, o qual eu não conhecia ainda, não tive a oportunidade de conhecer, mas tinha muitos amigos meus que já moravam lá na cidade de Braga e puderam me auxiliar bastante nesse sentido, né? Então eu comecei a fazer toda a pesquisa em relação ao primeiro ponto, né, da minha estratégia foi pesquisar sobre a moradia. Felipe começou a pesquisar moradia de que forma? Eu tracei uma estratégia, o qual, dentro daquilo que era a minha atividade profissional e aquilo que eram os meus recursos financeiros, o pontapé inicial para que de fato isso acontecesse foi começar a, a, a comprar euro, né, para que eu pudesse ir para Portugal de uma forma mais organizada, vamos dizer assim. Ou seja, eu tinha 24 meses, a ideia era ir em 2 anos. Então, dentro desses 2 anos, eu comecei a ter uma estimativa de quanto eu conseguia guardar e transformar em euro e quanto eu ia conseguir juntar em 24 meses para que isso fosse o suficiente para me subsidiar durante pelo menos 6 ou 12 meses em Portugal. Tendo em vista isso, comecei a pesquisar as moradias. De cara, já foi descartada a cidade de Lisboa, porque a capital era demasiado caro. Naquela altura, final de 2018, início de 2019, já andava em torno de 650, 700, 750 euros um apartamento no centro de Lisboa. Então, dentro daquilo que era a minha perspectiva, somada à alimentação, somada a transporte, não ia fechar essa conta. Então, de cara, já descartei, mesmo sendo um atrativo muito grande para aquilo que era o meu objetivo. Então, passei para a cidade do Porto, o qual eu tenho um grande amigo lá da minha cidade, o meu amigo Diego Faísca, proprietário da Kimura Portugal.
já vivo em Portugal há bastantes anos e era uma das pessoas o qual eu estava sempre ali perturbando, chateando, tentando tirar alguma dúvida, sempre apontando algumas dúvidas que eu tinha e comecei a pesquisar sobre a questão da moradia, né? Tendo em vista que a minha promessa de trabalho era no norte e tendo em vista que Braga ficava a 30 quilômetros do Porto e que isso, de certa forma, não seria uma dificuldade, dependendo de onde eu fosse morar. Então comecei a pesquisar os custos de vida na cidade do Porto. Definitivamente o aluguel era muito mais barato e a alimentação também tinha um leve declínio em relação à alimentação. Uma cidade demasiado encantadora. Para quem viajou já para Portugal sabe do que eu estou falando. A Ribeira do Porto, a Vila Nova de Gaia, toda aquela parte ali do passeio do Rio Douro, as caves, onde é fabricado os vinhos, uma coisa realmente surreal, uma energia incrível. Mas eu tinha um contratempo que era a dificuldade, porque naquela altura já estava demasiado saturado as moradias, então eu já vinha pesquisando e estava realmente muito difícil, só via as pessoas dizendo que estava difícil, e por fim comecei a pesquisar a cidade de Braga. Felipe, por que começou a pesquisar a cidade de Braga? O motivo era porque realmente era a cidade mais perto da segunda maior cidade de Portugal, como forma estratégica. E porque eu tinha pelo menos 3 ou 4 amigos da minha cidade. Para quem não me conhece, eu sou do Natal, do Rio Grande do Norte. E eram pessoas que eu contava que iam nessa primeira fase poder me ajudar, pelo menos na fase de orientação, na fase de dar ali um suporte, vamos dizer assim, nem que fosse um suporte emocional, tendo em vista que para o imigrante, para quem está saindo do seu país, para quem está deixando sua família, para quem está tentando essa empreitada, vamos dizer assim, a parte emocional é muito difícil, você tem que ter um mindset muito forte. Então, comecei a pesquisar de cara, já me amarrei na cidade, porque muitos pontos turísticos incríveis, tinha disponibilidade de moradia, a moradia ainda conseguia ser mais barata do que a cidade do Porto. O custo de vida, a alimentação, não só em restaurante, mas a alimentação, aquela alimentação que a gente faz, as nossas compras semanais, vamos dizer assim, ou mensais, de fato tinha um leve declínio e tinha um centro muito atrativo no que se refere a academias de musculação, que era aquilo que eu tinha em mente e era aquilo que era minha promessa de trabalho. Então, eu tinha um aluno meu lá no Brasil que já tinha essa mesma perspectiva e decidiu realmente ir para Portugal e foi para a cidade de Braga, o qual eu vinha falando com ele e foi um dos pontapés que realmente deu ali um start e dizer, que fez eu pensar, é na cidade de Braga. Então, nessa altura eu comecei a fazer mais network, né? Não só com os meus amigos, mas grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, comunidade, procurando saber como é que era o estilo de vida, como é que era para o imigrante. O fato de ser um país que tem a mesma língua, que tem a língua portuguesa como seu idioma, facilitava bastante isso. Então, eu estava procurando experiência, estava procurando fazer network e saber como é que estava sendo a experiência dessas pessoas na cidade de Braga. E eu tive as melhores recomendações, os melhores feedbacks possíveis em relação a isso. Então, tendo em vista isso, já fazia aí mais ou menos 1 ano de projeto. Então, eu já tinha uma média de quanto eu tinha estruturado financeiramente para que o meu projeto acontecesse. E então, eu definitivamente, faltando 6 meses, comecei a partir para a parte da pesquisa das moradias e aluguei um Airbnb durante 4 semanas, tendo em vista que a minha perspectiva era 4 semanas conseguir alugar uma casa, um apartamento no centro de Braga. Feito isso, com 2 semanas que eu cheguei na cidade de Braga,
comecei a passear um pouco, conhecer, vendo ali todas como eram as condições, supermercado, forma de locomoção, ônibus, trem, se precisava de um carro, se não precisava de um carro, custo de vida, detalhes os quais a minha pesquisa estava começando a se afunilar. Então, definitivamente, o custo de vida muito mais baixo, e eu comecei a pesquisar em relação à moradia e consegui em 3 semanas alugar o meu primeiro apartamento na freguesia de Maximinos, praticamente o centro de Braga. Naquela altura eu pagava 380 euros por mês, tive que dar um calção de mais dois calções, mais uma renda, isso rodou em torno de 1.050 euros. Eu já tinha feito um cálculo aonde, mediante aquilo que eu via e os preços e aquilo que eu pesquisava, uma média de 50 euros por semana de alimentação, e aquilo dava certo para que eu tivesse disponível um ano de aluguel pago. Ou seja, dentro daquilo que foi a minha proposta financeira, era ter um ano de aluguel pago, né? Já com o calção, e ter pelo menos 6 meses de alimentação, mais uma reserva de emergência. Então, tendo em vista isso, definitivamente eu consegui, com 3 semanas, alugar um apartamento no centro de Braga, e isso foi o pontapé inicial para minha jornada, em Portugal. Passado isso, já tendo a moradia, o segundo passo foi tentar perceber de que forma eu ia me locomover, horário de trem, horário de ônibus, e eu comecei a perceber que, apesar de ser a terceira maior cidade de Portugal, o sistema de locomoção era muito falho. Então, eu precisava sair muito cedo de casa para fazer a correria, e não tinha trem nem ônibus suficiente para isso. Então, tendo em vista que isso também poderia ser um contratempo dentro dos meus objetivos, dentro daquilo que era a minha reserva financeira, eu também comecei a pesquisar sobre carro, valores de carro, quanto era uma moto, se dava para andar de moto, de carro, para que isso pudesse agilizar e flexibilizar mais, me dando mais mobilidade. Então, eu tinha levado 1.000 euros reservado para um carro, fiz toda a parte da pesquisa em relação ao tratado de amizade, tendo em vista que a carteira de habilitação brasileira, ela vale durante um ano na cidade de Portugal, durante o tempo que você está lá, né? Tem um outro trâmite que isso a gente vai estar falando mais à frente, que é a troca da carta brasileira para habilitação portuguesa. Então, definitivamente, passados 6 semanas, eu já tinha conseguido o contrato de aluguel, já tinha comprado um carro e estava só aguardando a minha entrevista de emprego, o qual eu tive a ajuda, vamos dizer assim, do meu padrinho, que eu considero como padrinho, Francisco Estevão, lá do Porto, o qual ele direcionou para que eu fosse fazer essa entrevista de trabalho no ginásio Aquafit, e um dos maiores ginásios de Braga, se não o maior, e de cara o proprietário, o meu grande amigo Rui Pinho, de cara eu passei na entrevista de emprego, tendo em vista que eu era muito comunicativo e tinha um currículo muito agradável em relação à minha experiência profissional prática, né, dentro da área da educação física. Então, aquilo fez com que eu decidisse ir para Braga, porque eu tinha um custo de vida mais acessível, era uma cidade menor, independente de ter carro ou não ter carro. Eu ia conseguir fazer boa parte da minha correria a pé, vamos dizer assim. Então, passado isso, eu já tinha aí com 3 semanas, com 5 semanas em Portugal, eu já tinha a minha moradia na cidade de Braga, já tinha um carro, tinha minha habilitação válida para que eu pudesse me locomover e já tinha um contrato de trabalho. Ou seja, dentro disso eu tinha 2 oportunidades. Em Portugal funciona de 2 maneiras. Ou você tem um contrato de trabalho, ou você tem
uma empresa, ou você é prestador de serviço e trabalha por conta própria, onde você faz o seu IRS, onde você faz os seus descontos, e eu não vi nenhum tipo de vantagem em trabalhar com contrato de trabalho. Então, foi me oferecido um contrato de trabalho, o qual eu tinha que cumprir 8 horas e tinha um salário mínimo mais comissão, o qual eu optei por fazer a minha empresa dentro de outra empresa. Então, eu era um prestador de serviço e a partir daí, aquilo que era apenas uma vivência se tornou ali uma experiência demasiado positiva. Por quê? Porque eu comecei a encontrar mais qualidade de vida, eu consegui vivenciar uma experiência na minha carreira profissional totalmente diferente daquilo que eu praticava no Brasil, ou seja, a forma como eu trabalhava no Brasil era totalmente diferente a forma como eu estava começando a trabalhar, tendo em vista que eu também sou graduado em administração de empresa e tive vários negócios no Brasil. Isso facilitou muito o meu processo de evolução dentro da minha empresa em Portugal. Então, durante os 4 primeiros meses eu já consegui ter um ordenado mínimo muito acima da média, vamos dizer assim. Eu ganhava 3, 4 vezes acima do que era a média salarial de Portugal. Naquela altura, se eu não me engano, o salário mínimo rodava em torno de 400 euros, salvo erro, 500 euros. 480 euros era o ordenado mínimo e eu já conseguia fazer uma renda ali de 3 ou 4 ordenados mínimos, e aquilo foi para mim um choque muito grande, porque eu não contava com essa ascensão muito grande. Tendo em vista isso, de fato, eu acertei em ter feito essa pesquisa geográfica, para saber onde era a cidade que eu ia ficar, tendo em vista que eu pesquisei trabalho, documentação, toda a parte logística para que eu conseguisse me locomover. Então, venho aqui dizer para você que a melhor escolha foi baseada na melhor pesquisa. Então, eu não deixei com que a emoção sobrepôs a razão das coisas. Então, consegui me planejar financeiramente durante os 24 meses. Faltando 6 meses, eu realmente decidi qual era a cidade que eu ia morar. E graças a Deus e a muita determinação, eu consegui acertar na cidade, a cidade o qual eu tenho um nível de reconhecimento e gratidão incrível, porque posso dizer que os primeiros 4 anos da minha vida fora do meu país foi extremamente encantador. Eu tive demasiados momentos felizes. Eu aprendi muito dentro da cultura portuguesa. Obviamente que nem tudo é só felicidade, nem tudo são flores. Eu tive uma grande dificuldade. Eu vou contar ainda alguns percalços de como é um brasileiro entender um português, apesar de falar a mesma língua, mas é um sotaque, são pronúncias que fazem uma diferença. Muitas vezes você acha que está entendendo tudo e muitas vezes você não está entendendo nada daquilo que está sendo dito. Por muitas vezes foi assim comigo. Então, vou deixar aqui minha dica para você que pretende ir para Portugal. Escolher bem a cidade em qual você vai morar, baseada em quais são as suas intenções de trabalho, pesquisar toda a parte estrutural da parte de mobilidade, ou seja, transporte público, se organizar muito bem financeiramente, fazer com que você tenha ali minimamente uma reserva para que você consiga se organizar, mesmo contando com algum imprevisto. Não só isso, mas para que você também se oriente em relação à parte documental. Por quê? Porque naquela altura as coisas funcionavam de uma maneira, a gente tinha a gente tinha todo o sistema de documentação feito por um órgão. Hoje a gente tem outro órgão, né? Naquela altura a gente
poderia ir com a promessa de trabalho ou com um contrato de trabalho. Hoje a legislação mudou, eu sugiro que você pesquise isso antes de você sair. Não faça nada de forma aventureira, se planeje, se programe, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir alcançar os seus objetivos e vai chegar lá. Então, escolha a cidade, primeiro ponto, escolha a cidade para qualquer você quer ir, crie network, crie bastante network, entre em grupos do WhatsApp, entre em grupos do Facebook, procure tirar dúvidas, veja vídeos no YouTube, não se baseie pelos vídeos no YouTube, porque muita coisa ali é diferente da realidade. Então, fica aqui um pouquinho da minha experiência, do que fez eu escolher a cidade de Braga para morar, a cidade o qual eu tive a oportunidade de viver 4 anos na minha primeira passagem por Portugal. E eu vou estar falando aqui ainda mais temas específicos em relação a como é viver em Portugal, toda a parte específica de documentos, o que é que eu fiz para abrir a minha empresa em Portugal. Até hoje eu tenho a minha empresa aberta em Portugal. Como é que eu fiz para dirigir, como é que eu fiz para trocar minha habilitação, quando eu pude fazer isso, o custo de vida, como eu me organizei para que eu conseguisse ter uma boa base nessa primeira fase, fazendo com que eu tivesse muito sucesso, porque eu posso me considerar uma pessoa de sucesso. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3 maiores ginásios da cidade de Braga. Eu consegui juntar recursos financeiros, o qual eu consegui fazer investimentos no Brasil, pelo fato de eu ter me planejado muito bem, vamos dizer assim, porque durante essa minha passagem, no meu primeiro ano, eu vi muita gente passando 3 meses, 4 meses, 5 meses e voltando para o Brasil. Por quê, Felipe? Por que essas pessoas voltaram ao Brasil? Falta de planejamento. Viajaram para uma cidade sem pesquisar, fizeram aluguel, perderam calção, tiveram que se mudar para outra cidade, perderam dinheiro, e a partir do momento que a gente começa a perder dinheiro, não tem oportunidade, começa a sair sem ter retorno, sem estar entrando dinheiro, as coisas começam a ficar um pouco mais preocupantes e muitas vezes faz com que a gente desista do nosso sonho, do nosso objetivo e volte para o Brasil. E durante esse tempo eu vi muitas pessoas vindo pela segunda vez ou pela terceira vez para Portugal, tendo em vista que essas pessoas não foram de maneira organizada. Então, fica aqui um pouquinho de como é que eu fiz e como é que eu me estruturei. Fica aqui aberto aqui o canal para que vocês possam mandar dúvidas em relação a vida em Portugal, para que você possa deixar o seu comentário, e eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você e motivado você. Então, você que pretende imigrar, seja para Portugal, seja para Espanha, pesquise, crie network, faça apontamentos, se antecipe em relação a isso, veja que a moeda é diferente, se organize financeiramente, que eu tenho certeza que se você tiver uma boa base financeira e um bom projeto de vida, você vai conseguir ter sucesso no seu sonho, nos seus ideais, nos seus objetivos. Fechou? Vou pedir novamente a você que se inscreva no canal, que você acione o sininho aqui, porque a gente vai estar postando vídeos diariamente em relação à minha trajetória desses 7 anos fora do Brasil, com passagens por 2 passagens por Portugal, uma passagem pelos Estados Unidos, passagem pela Irlanda, e eu vou chegar nesse passo a passo e vou contar para vocês toda a minha história de como é que eu fiz para chegar até onde eu tô e de quais são os meus objetivos, porque o meu objetivo de vida ainda não acabou, ainda tem um objetivo principal, o qual eu estou trabalhando com a minha família incansavelmente para que isso aconteça, ok? Fica aqui meu muito obrigado por você estar aqui assistindo o meu vídeo. Espero poder ter ajudado, espero poder ajudar, espero que esse vídeo possa ter tocado você, possa ter te motivado a realmente dar o primeiro passo para que você consiga ter sucesso no seu sonho, que seja ele imigrar para Portugal ou não, ou para qualquer outro país,
porque eu posso afirmar para você, eu já morei em 3 países diferentes, e todos os 3 eu consegui ter ascensão. 3 países diferentes, com 2 passagens por Portugal, são 4 vezes as quais eu comecei um projeto, o qual eu concluí o projeto, o qual eu estou no projeto e o qual até hoje tem dado certo. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar aqui um comentário, deixe aqui o seu comentário, faça a sua pergunta, se inscreva no canal. Forte abraço e até amanhã que teremos mais vídeo novo no canal.